Oi, pessoal, tudo bom? Gente, o tópico do nosso bate-papo de hoje vai ser sobre o meu post de ontem, que eu fiz aquele questionamento, né, sobre como as pessoas achavam que as políticas sociais seriam mais eficazes, tá? Se através de tributação, como com isenções, né, o clássico exemplo aí da desoneração da cesta básica, ou através de gasto público, como o programa do Bolsa Família, por exemplo, tá? Esse bate-papo, né, esse tema de hoje, ele é particularmente muito especial para mim, porque até certo tempo, né, até alguns meses, eu teria dado uma resposta diferente a esse questionamento. E é por conta dessa mudança de postura e por conta dessa mudança de pensamento que eu acho muito relevante compartilhar isso com vocês, tá? Porque que acontece? A gente escuta muito, né, falar por aí que a nossa tributação sobre o consumo é extremamente regressiva, tá? E às vezes, por a gente não se aprofundar, até mesmo quem é da área não se aprofundar e quem não é também, a gente acaba acreditando nessas falácias, tá? E eu, inclusive, achava isso, né? Foi quando ouvi de muitos economistas que essa regressividade é, de certa forma, um mito. E eu, naquele momento, me questionei, né? Porque aquilo ia contra tudo que eu acreditava, tá? E, gente, hoje eu proponho que a gente saia, assim, dessa intuição de justiça social que a gente tem muitas das vezes, tá? Pra gente adentrar nos fatos, certo? Primeiramente, a regressividade, para quem não sabe, ela é o oposto à progressividade. Enquanto a progressividade quer tributar mais quem ganha mais, a regressividade tributa menos quem ganha mais, tá? E só pra gente entender, assim, por que surgiu, né, esse pensamento de que a tributação sobre o consumo, ela é bem regressiva? Porque, veja, gente, que obviamente, que se você pagar um tributo sobre o consumo de R$ 100 sobre uma pessoa que paga que ganha, né, um salário mínimo, e uma pessoa que ganha R$ 10.000, é óbvio que essa pessoa que ganha um salário mínimo vai sofrer uma tributação muito maior, né? Aquilo vai ter um maior peso para ela, tá? Então vamos lá. Vamos começar com o clássico da cesta básica, esse clássico exemplo. Hoje a gente sabe, né, que a gente tem a desoneração da cesta básica. Ela está estruturada da seguinte forma: uma alíquota zero de PIS e COFINS e uma alíquota reduzida de CMS. Intuitivamente, isso dá uma ideia majestosa de justiça social, tá? Mas, como eu disse, vamos sair da intuição e vamos para os fatos. Gente, a desoneração da cesta básica traz inúmeros problemas, tá? Primeiro, você sabia que em termos absolutos, uma família rica consome 3 vezes mais cesta básica do que uma família pobre? Segundo ponto, a cesta básica traz um problema da classificação. Hoje, o pão novo tem a desoneração do PIS da COFINS, mas a farinha de rosca, que é o pão velho, foi decidido pelo STJ que não tem, né? Então, assim, tudo que vão tentando colocar na cesta básica vai gerando essa litigiosidade e coisas muito similares entre si, até iguais, né? Que um pão novo e um pão velho sofrem tratamentos diferentes. Outra coisa, gente, vamos entender isso, tá? O Estado, quando ele dá uma renúncia fiscal, como é o caso de um benefício, ele tira com uma mão, tá? Ou seja, ele dá, na verdade, o benefício com uma mão, mas ele tira de outra. Por exemplo, o Estado, ele dá a desoneração da cesta básica. Em contrapartida, a gente tem alíquotas elevadíssimas para serviços, por exemplo, de telecomunicação, para energia elétrica, que muitas das vezes até podem pesar mais, tá? No orçamento de uma família de baixa renda. Então, veja, gente, na verdade, o que a gente tem hoje é que as mercadorias são tributadas muito mais pesadamente do que os serviços, né? A gente até entra nessa questão da briga, né, do pessoal do serviço com essa alíquota única proposta aí pela reforma tributária, tá? Que os serviços, de fato, eles são bem menos tributados. Mas, gente, se você analisar os dados do consumo tributável
de uma família pobre, os serviços representam em torno de 9%, tá? Em contrapartida, do consumo tributável de uma família rica, os serviços representam 31%. Então, quem é que mais consome serviço? São os ricos, certo? Então, você não tributar o serviço ou tributar de forma mais leve, aí é que é regressivo, né? Por isso que a gente precisa, assim, se aprofundar. O economista Bernardo Api, ele trouxe um dado extraordinário, que foi um estudo feito pelo Ministério da Fazenda de 2017, né? Como é que foi esse estudo? O Ministério da Fazenda analisou o impacto, tá, desse estudo sobre o índice de Gini, que é o índice que mede, assim, a questão da desigualdade de renda. Ele pegou o impacto de uma política, tá, que aplicou R$1 bilhão na exoneração da cesta básica, e esse mesmo valor, ou seja, esse mesmo R$1 bilhão aplicados com programas como Bolsa Família, por exemplo. Obviamente, gente, que em termos de impacto, ambos reduziram a desigualdade. Porém, esse dinheiro utilizado no Bolsa Família, nesse programa social, ele reduziu a desigualdade em 12 vezes mais do que a desoneração da cesta básica. É inclusive por isso que a PEC 45, ela tirou a desoneração da cesta básica, que ela foi muito criticada, inclusive, e o projeto dela seria devolver esse dinheiro, tá? Através daquele programa do cadastro único, né, das famílias, tem aproximadamente 70 milhões de famílias nesse cadastro, e devolver esse dinheiro para elas, né? Como um Bolsa Família, mas como outro tipo de programa. Ou seja, com um limite, claro, né, para não haver fraude. Ou seja, gente, o que a gente pode perceber com isso? É que a política social, quando ela é feita através de gasto público, ela é muito mais efetiva, e inclusive é isso que a boa literatura induz. Porque, veja, o gasto público, ele tem diversas vantagens. Ele é transparente, ele vai ser votado, ele está ali ao dispor da sociedade, ele tem análise de impacto, tá? Para a gente fazer uma despesa no orçamento público, a gente precisa ver a fonte de onde ela vem. E quando a gente vai dar uma desoneração, gente, muitas das vezes não. A gente não consegue mensurar o impacto de todas essas isenções, benefícios fiscais, regimes especiais que são feitos, porque eles são muito menos transparentes, tá? E pra gente concluir, eu queria falar para vocês de um estudo que a professora Rita de la Féria, não sei se vocês a conhecem, mas ela é uma portuguesa, ela é referência em direito tributário, assim, internacionalmente, ela é professora da University of Leeds, que é na Inglaterra, tá? E ela falou algo, assim, que para mim foi extraordinário. O que acontece? Ela analisou o IVA europeu, né, que ele tem diversas isenções. E o que acontece? Foram coletadas diversas evidências empíricas em muitos países, tanto em épocas de retração como em épocas de expansão econômica. Quando você tem, vamos fazer o seguinte, imagine, vamos resolver esse problema da regressividade do consumo, né, dos tributos sobre o consumo. Vamos reduzir as alíquotas. Gente, o que foi observado é que essas reduções de alíquotas não reduziam o preço, ou seja, elas não eram repassadas para os consumidores finais. E aí veio o questionamento. Então, se elas não são repassadas, a quem nós estamos beneficiando? E muitas das vezes, gente, a quem estavam sendo beneficiados, esse grupo, eram os 10% mais ricos, ou seja, aquelas pessoas que estão ali no topo da distribuição da renda, que somos nós. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente tende a olhar sempre para quem tem mais do que nós, né? Mas, gente, nós que temos acesso à educação, a essas lives, tá? A essa economia virtual, a essa educação virtual de forma geral, somos nós que estamos ali no topo da distribuição de renda, gente. Não são as pessoas muito pobres, que muitas das vezes nem têm esse acesso. Tá? Então, é exatamente isso que acontece quando a gente dá as exonerações dos serviços, dos livros. Não vão ser eles, no final das contas, os mais beneficiados, tá? O ideal é, de fato, você fazer uma política de distribuição de renda via orçamento, certo? E pra gente concluir, desse estudo feito por ela, que ela justamente apresentou isso, tá?
que esses IVAs modernos, como é o caso até da Austrália, por exemplo, ele só tem uma alíquota reduzida. E o ideal é que nem tenha, que você faça dessa maneira que eu disse, tá? Via orçamento, tá bom? E é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, eu estou à disposição, tá? Vamos ficar ligados nessas temáticas, ainda mais nesse momento tão ímpar, né? O ministro Paulo Guedes essa semana já mandou aí a primeira parte da reforma. E a gente precisa ficar ligado nessas coisas, tá? Pra gente, como sociedade, como cidadão, entender e se empoderar. E não ser fruto, nem ser vítima desse populismo, que muitas das vezes é usado por esses grupos de interesse que afirmam determinadas coisas, mas que no final das contas só visam o lucro, tá bom? Excelente dia a todos!